A paz do Senhor a todos os irmãos, aqui é o irmão Xavier do Projeto Vida. Estamos lendo a Bíblia, a Palavra de Deus. Vamos ler hoje o livro de 1 Crônicas, capítulo 20. Aconteceu, pois, que no decurso de 1 ano, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, Joabe levou o exército e destruiu a terra dos filhos de Amon, e veio e cercou a Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém, e Joabe feriu a Rabá e a destruiu. E Davi tirou da cabeça do rei a coroa deste, e achou nela o peso de 1 talento de ouro. E havia nela pedras preciosas, e foi posta sobre a cabeça de Davi. E levou da cidade muito grande despojo. Também o povo que estava nela levou e os fez serrar com a serra, e cortar com talhadeiras de ferro e com machados. E assim fez Davi com todas as cidades dos filhos de Amon. Então voltou Davi com todo o povo para Jerusalém. E depois disso aconteceu que, levantando-se guerra em Gezer com os filisteus, então Sibecai, o Husatita, feriu a Sipai dos filhos de Rafa, e os filisteus ficaram abatidos. E tornou a haver guerra com os filisteus, e Elanã, filho de Jair, feriu a Lami, irmão de Golias, o geteu, cuja haste da lança era como o eixo de tecelão. E tornou a haver guerra em Gate, e havia ali um homem de grande estatura, e 24 dedos, 6 em cada mão e 6 em cada pé, também era da raça de Rafa, e injuriou a Israel. Porém Jonatas, filho de Simeia, irmão de Davi, o feriu. Estes nasceram a Rafa em Gate, e caíram pela mão de Davi e pela mão de seus servos. Então, estamos aqui observando que tudo que Davi fazia nas guerras por Israel, Deus o abençoava. Que nós já vimos ali, que aonde Davi ia, Deus era com ele. Porque Davi, ele lutava pelo povo de Deus. E ele estava como rei, ele sabia essa posição. Ele não se declarava que ele era o rei de Israel. Não, Deus o escolheu e ele estava como rei naquele momento. O Saul, que foi o primeiro rei antes de Davi, eu sou o rei. E Deus tinha ungido Davi como rei no lugar dele. E ele disse, eu sou o rei e vou preservar o meu reino. E acabou morto. Então nós vemos aqui que Deus é quem escolhe as pessoas e as coloca em determinados momentos da vida, em determinadas posições. E quando a pessoa reconhece essa questão, Deus abençoa aquela pessoa naquele encargo, naquele serviço que Deus encarregou para aquela pessoa. E assim era Davi, um homem segundo o coração de Deus. Então ele se poupava do orgulho, da soberba. Nós já vimos até a sua experiência com a sua esposa Mical, que era a primeira dama, que era a rainha, esposa do rei, que ela não gostou muito quando ele fez uma festa para o Senhor e saiu dançando na frente da arca, no meio do povo, fazendo festa para o Senhor. Ela achou que aquilo lá não era adequado para um rei fazer. Davi não se importou com isso. Davi se importava com o que Deus se importava. Se Deus estava feliz, ele estava feliz. Ele não se preocupava com o que as pessoas diziam ou pensavam dele, ou falavam dele. Ele queria agradar o Senhor de todo o coração. E aqui o Senhor começou a entregar todas as nações que oprimiam Israel, principalmente os filisteus, que por muitas décadas, muitos anos oprimia Israel, perseguia Israel. E esses filisteus aqui só existiam ainda porque quando o povo de Israel entrou na terra prometida, Deus disse que era para exterminar aquelas 7 nações. Mas infelizmente o povo de Israel não obedeceu à palavra de Deus. Por isso que agora, depois de tantos anos, ainda havia problema com os filisteus. Por quê? Porque eles não foram cabais em tratar com aquilo que Deus tinha mandado.
E Davi, um servo do Senhor, ele procurava fazer cabalmente aquilo que Deus mostrava e falava para ele fazer. Então Deus era com ele. Então Davi sabia que a vitória não vinha dele, não vinha da sua experiência de guerra, da sua força, não, do seu poder, do seu exército, que era poderoso, não. Ele sabia que a vitória vinha de Deus, que Deus tinha determinado a derrota dos inimigos de Israel. Hoje também nós vivemos essa situação. Quem é o Israel hoje? Israel hoje é a igreja, é o povo de Deus. São todos os filhos de Deus, independente se ele se reúne ou não em algum grupo religioso. Se ele tem a vida do Senhor, se ele recebeu o Espírito de Deus dentro dele, ele faz parte da igreja, do Israel do Senhor, do Israel de Deus. Esse é o verdadeiro Israel hoje, espiritual. Aonde Deus, o Senhor Jesus, ele é o pastor desse exército, desta igreja. E hoje nós precisamos saber que há uma luta espiritual, porque o Senhor Jesus vai voltar. Se eu cooperar com a vinda dele, ele voltará. Se eu não cooperar, ele também voltará. A questão é que eu vou ganhar ou perder a bênção de ser um participante desse exército, daquilo que ele precisa que se faça hoje. O principal encargo que ele nos deu foi ide e pregai o evangelho a toda criatura. Então, se você quiser ser abençoado, se envolva com as lutas do Senhor Jesus. Qual é as lutas? Pregar o evangelho para todas as pessoas. Esta é a luta espiritual que se aplica a essas lutas que Davi tinha com os filisteus, com os seus vizinhos, que era contra o povo de Israel. Então Satanás, ele levanta pessoas, sistemas, religiões, para oprimirem aqueles que vão pregar o evangelho. E você precisa ser um dos valentes de Davi, um dos valentes do Senhor Jesus, que vão à peleja fazer a obra pelo Senhor. E você não pode se esquecer que se Deus te enviar e te capacitar e te der algum tipo de autoridade, você não pode se apoderar daquela autoridade. Agora eu sou fulano, agora eu sou o apóstolo, agora eu sou o pastor, agora eu sou o presbítero, agora eu sou isso, eu sou aquilo, o profeta. Você não é nada. Você é simplesmente um vaso que o Senhor está usando naquele momento. E que se nós tivermos um coração como Davi, o Senhor vai nos abençoar. E Ele vai nos honrar também. E nós vamos dar toda a glória e toda a honra a Ele, porque nós só estamos sendo usados naquele momento pelo Senhor. Porque Ele é o Senhor, é o soberano. Então nós precisamos aprender essas lições aqui com Davi. Que Davi era vitorioso, porque ele fazia a vontade de Deus. Vamos nós também fazê-la? Obrigado, Senhor, pela Tua vida, pelo Teu Espírito estar dentro de nós, porque um dia nós cremos e Te recebemos no nosso interior. Ó Senhor, vem nos saturar com a Tua vida, tira de nós o orgulho e a soberba. Nos capacita cada dia, Senhor, a cumprir o ministério que o Senhor nos deu, de pregar o Evangelho para as pessoas. Nos dá clareza, Senhor, que nós não estamos indo pregar o Evangelho para fazermos denominações, religiões, ou pregar o Evangelho para que as pessoas se tornem nossos seguidores. Senhor, nos dá maturidade para que nós possamos conduzir as pessoas ao Senhor. Elas se tornem seguidoras somente do Senhor, porque o Senhor é o pastor e nada vai nos faltar. Ajuda-nos, Senhor, nessa visão, nessa clareza, nessa pureza, nessa sinceridade. Nós queremos andar neste caminho. Nos livra, Senhor, do fermento religioso. Amém. Deus te abençoe. Que você tenha um ótimo dia na presença do Senhor. Lute por Deus e por Israel. Amém?